Enquanto outros se esforçam em dungeons matando zumbis ou arriscam tudo por um livro de magia de baixo nível, eu só preciso dormir para derrotar o boss facilmente. Acontece que eu reencarnei com um hack da minha vida anterior, onde um esqueleto guerreiro é automaticamente gerado a cada segundo. Mas essa habilidade de invocação nível SSR foi ridicularizada por 8 bilhões de alunos de Pães e Lua como sendo inútil, porque esqueletos sem nível são inúteis. Até mesmo uma pessoa comum pode facilmente derrotar um monte deles. Portanto, não importa quantos eu invoque, eles não podem impedir o ataque furtivo do Rei Escama Azul. Mas só eu sei que um exército de esqueletos que atinge milhões pode se combinar em magos esqueletos e generais guerreiros ainda mais poderosos. Até mesmo cavaleiros da morte de nível 6S para esmagar os oponentes. Neste momento, abri o painel do sistema para verificar a taxa de câmbio. Um esqueleto arqueiro custa 1000 esqueletos guerreiros. Um mago esqueleto requer 3000 para evoluir. Um general esqueleto requer 5000 para serem coletados primeiro. Quanto a outras variedades mais avançadas, elas precisarão esperar que o sistema libere por um tempo para serem desbloqueadas. A propósito, Panglin, como um influenciador, a seção de comentários está muito animada. Vou ensinar a todos um método rápido de comentar. Basta segurar o ícone de comentário e deslizar, e então clicar 2 vezes para cancelar e voltar. Eu realmente quero experimentar a emoção de ter 99 mais mensagens. Perto dali, o reino secreto de julgamento de bronze foi aberto. Diretor Idian, quem for o primeiro a passar e sair, receberá uma recompensa de joia da alma. Neste momento, todos os alunos da classe de elite estão muito animados, porque os profissionais querem aumentar rapidamente seu cultivo. Além de meditar, eles também usam joias para cultivar, e uma joia da alma inferior vale 25.000. Embora antes eu fosse apenas um veterano que despertou com talento de nível F. Eu preciso desesperadamente dessa recompensa inicial, porque no espaço do sistema já acumulou mais de 43.000 esqueletos. Desta vez, troquei por 20 esqueletos arqueiros. E 6 magos esqueletos que lançam bolas de fogo. Quando saí do sistema, ainda estava usando um equipamento barato, mas essa cena mais uma vez atraiu o ridículo de todos. Haha, olhem todos! Esse Zhongli de nível F também quer desafiar o reino secreto de bronze. Você sabe que ele quase perdeu o fôlego ao enfrentar a masmorra de ferro negro antes. Isso é 10.000 vezes mais emocionante do que assistir 749. No entanto, diante desse questionamento, naturalmente não me importo. Logo após o professor abrir a masmorra de receptores malignos, entrei diretamente em uma terra estéril segurando o cajado de madeira de esqueleto. Para evitar ser morto no momento em que aparecesse, levantei minha mão e convoquei todos os arqueiros e magos. Até mesmo 300 esqueletos guerreiros me cercaram, mas isso quase encheu este inferno desolado. Logo depois, uma grande onda de receptores malignos apareceu na frente da caverna. Mas quando eles viram a densa massa de monstros esqueletos na frente deles, mais de 30 receptores malignos ficaram hesitantes. Com um aceno da minha mão, centenas de esqueletos avançaram de repente. Embora o poder de combate individual dos receptores malignos seja várias vezes mais forte do que o dos esqueletos, e um ataque total possa esmagar um esqueleto guerreiro. No entanto, magos e arqueiros podem atacar à distância. Os receptores malignos, que foram contidos pelos esqueletos guerreiros, não tinham como revidar. No final, em menos de 2 minutos e meio, eles foram engolidos por bolas de fogo negras e flechas que cobriam o céu. Neste momento, o professor da classe, Kai-kun, fora do reino secreto, estava de olho no relógio, esperando o primeiro lugar neste teste. No entanto, no momento seguinte, ele ficou chocado. Foi porque eu fui teletransportado para fora em menos de 2 minutos e meio. Você sabe que o último gênio de nível S levou 8 minutos. Isso é 3,2 vezes 2 minutos e meio. Diante do questionamento do professor, só pude usar a desculpa de não gostar de ser chamativo. Essas masmorras inúteis agora são apenas um aperitivo. Para me preparar para o próximo reino secreto do vestibular, dirigi novamente até o shopping de equipamentos profissionais. Planejo adicionar mais 5 joias para aumentar minha força. Depois de verificar minhas memórias, descobri que o dono original era um gastador. O dinheiro em suas mãos só seria desperdiçado. Portanto, a herança deixada por meu pai é administrada pela irmã mais velha Gu Jiaoliu Huyan, e recebo uma quantia fixa de 50.000 yuans por mês para despesas de subsistência. No entanto, você deve ter uma boa razão para pedir dinheiro.
Depois de absorver todas as gemas quando voltei para casa, minha base de força e meu rosto ficaram 2,5 pontos mais grossos. Neste momento, muitos guerreiros Kulu apareceram no espaço do sistema. Agora posso trocar por 2 novos personagens de um dia de Fut e sacrificar 5.000 soldados Kulu. Troque por um general de guerra Kulu. Sacrifique 10.000 soldados Kulu e troque por um Shishigi. Vendo isso, troquei diretamente por 2 generais de guerra e Shishigi. Quanto aos mais de 11.000 soldados restantes, também posso trocar por 2 magos e arqueiros. Os generais de guerra têm uma habilidade chamada Grito de Guerra dos Mortos-Vivos, que pode aumentar o poder de combate e a tenacidade das tropas amigas ao redor. Shishigi está no auge do 1º nível. Embora não tenha habilidades, é muito rápido no ataque e tem um olfato melhor do que os cães de caça. Pode até restaurar sangue comendo cadáveres. Mais importante ainda, eles naturalmente restringem ocupações furtivas. Como um objeto melee frágil como eu, o que eu mais temo é que o Rei da Escama Azul use táticas de decapitação para matar. Na manhã seguinte, a Panzilhua Middle School e outras escolas realizaram uma competição de intercâmbio, adotando um modo de 3 rodadas e 2 vitórias, 5 contra 5, depois que os 5 melhores gênios de Panzilhua entraram em campo. Inesperadamente, eles não aguentaram nem 2,5 minutos e foram derrotados pelos oponentes em uma fuga vergonhosa. Agora Kai-kun está tendo problemas para organizar a segunda leva de força de combate. Mas neste momento, eu finalmente não conseguia mais ficar sentado à margem, porque os alunos da primeira escola secundária podiam xingar meus colegas de classe, mas eu definitivamente não conseguiria engolir a raiva de me xingar. Então, diante de uma zombaria avassaladora, subi diretamente ao palco de artes marciais e desisti das palavras duras. Não diga que estou intimidando você. O mais forte entre vocês pode vir junto. Estou pronto para lutar contra 5. Bland Magé parece ser o chefe desses novos alunos transferidos. Ele olhou para mim algumas vezes e bufou friamente. Palhaço chamativo, nós 5 vamos juntos. Não é glorioso para você vencer. Que tal apostarmos em alguma coisa? Aqui tem uma espada de presa retumbante de nível 3 estrelas. Se você ganhar, o anel é seu. Se você perder, todos os seus equipamentos são meus. Uma negociação segura. Você se atreve a apostar? Eu tirei diretamente a espada de 3 estrelas que costumava lamber o cachorro para enviar para a deusa. A expressão do mago de sangue mudou obviamente. Então, sem esperar o conselho de ambos os professores, eles entraram juntos no reino do duelo secreto. O diretor de Panzilhua, Kai-kun, suspirou pesadamente e murmurou, Zongua, seu filho é como você. Você pode confiar em mim em momentos críticos. Ao contrário da classe de elite que cultivei com muito esforço, no final é inútil. São todos um bando de covardes. Portanto, ele estava determinado que, não importa qual fosse o resultado desta partida, ele me daria um equipamento de 3 estrelas. E 10 pedras espirituais de baixo grau. Isso não pode fazer o filho do velho amigo se sentir frio. Mas menos de 2,5 minutos se passaram na quadra. Um dos alunos da segunda escola secundária foi eliminado. Neste momento, a arena de duelo também estava coberta por um denso exército de esqueletos. Eu, cercado pelos mortos-vivos, sou como um famoso rei no inferno. Um total de 100 guerreiros esqueletos, 24 arqueiros esqueletos e 8 magos esqueletos foram convocados no campo. E 2 generais de guerra esqueletos no topo. No entanto, olhando para os mortos-vivos densos ao redor, o mago de sangue de repente encolheu as pupilas e rugiu baixinho, impossível. Como as invocações dele podem ser tantas assim? Estamos perto, usem a formação defensiva rápido. Um dos invocadores, Wen Yan, imediatamente invocou seus goblins de fogo para servirem de escudos na frente deles, tentando resistir aos ataques furiosos dos guerreiros esqueleto. Ao mesmo tempo, como vice-capitão, ele apareceu para confortar, irmãos, não entrem em pânico. Os guerreiros esqueleto parecem assustadores, mas não importa quantos sejam, eles são apenas bucha de canhão. Mas ele nem terminou de falar. Flechas densas e incontáveis balas mágicas caíram como chuva em Kittle. Nima, ela ainda tem invocações de longo alcance? Enquanto se esquivava desajeitadamente das flechas e rugia, embora ela pudesse invocar 5 goblins de fogo de uma vez e usar a habilidade de ataque de fogo em área por um curto período. Mas ela é uma invocadora de combate corpo a corpo, e devido à sua fraca força espiritual, ela só pode esperar por um tempo de recarga de 2,5 minutos. Felizmente, eles despertaram o ectoplasma. Contando com ataques furtivos e habilidades de esquiva, eles ainda mataram muitos guerreiros esqueleto.
Então priorizei o poder de fogo para eliminá-los, mas o oponente não ficou parado esperando a morte. O assassino do oponente usou a habilidade de furtividade neste momento, planejando me matar com um golpe ao passar pelo exército de esqueletos. Eu estava me prevenindo contra ela há muito tempo. Assim que vi sua figura desaparecer, imediatamente liberei um golem de pedra. Contando com seu olfato aguçado, ele a forçou a revelar sua verdadeira forma. A assassina foi pega de surpresa. Enfrentando o ataque feroz de magos e arqueiros, em menos de 2 segundos e meio, ela foi eliminada e teleportada desajeitadamente para fora da arena de duelo. Sem a ameaça do assassino, o próximo alvo eram os 2 cavaleiros com alta defesa e HP, mas sob o triplo ataque de arqueiros, magos e generais esqueletos. Os 2 cavaleiros de sangue não aguentaram nem 2 minutos e meio e foram eliminados. Apenas o capitão, o mago de sangue, e o invocador persistiram até o fim, mas infelizmente ainda não escaparam do destino de serem espancados em grupo. Na arena de duelo, os guerreiros esqueleto foram mortos em mais de 60, mas eu não senti nenhuma dor. De qualquer forma, meu Xia Engine faz 1 por segundo. Assim que saí da dimensão secreta, os alunos de Pans e Lua estavam todos radiantes e aplaudindo meus atos de glória. A partir de então, eles não ousaram me desprezar, o ex-inútil, e as elites e gênios da escola número 2 estavam todos de cabeça baixa, parados do outro lado, sem dizer uma palavra. Seus rostos não tinham mais a arrogância anterior, e seus olhares para mim estavam cheios de descrença. No segundo seguinte, fui direto para a frente deles e disse em voz alta: nós concordamos que se eu ganhasse, todos os equipamentos em vocês 5 seriam meus. Mas como o vestibular está chegando em 2 dias e meio? Se todos os equipamentos forem entregues, então como vamos fazer o vestibular depois de entrar na dimensão secreta? Então algumas pessoas se entreolharam e se prepararam para renegar. E o diretor Kai-kun também viu a aposta anterior e imediatamente gritou furiosamente: seus pirralhos, vocês ganharam a competição. A arrogância do diretor já era demais, e agora vocês ousam renegar depois de perder. Vocês realmente acham que nossa escola número 1 de Pans e Lua é fácil de intimidar? Wen Yan, como capitão de cabelo ruivo, tinha uma expressão feia. Ele só podia virar a cabeça para olhar para o diretor da escola número 2 atrás dele. Era o diretor das escolas número 1 e número 2 que o apoiava. No entanto, o diretor da escola número 2 disse sem alegria ou tristeza: dê a ele os equipamentos em vocês. Eu os reabastecerei sem falta quando voltarmos. Porque durante a primeira partida, Kai-kun perdeu várias dimensões secretas de recursos para ele. Se seus alunos ousassem renegar. Kai-kun de Pans e Liu ousou negar a conta anterior, olhando para o equipamento no chão: estou cheio de alegria, trocar isso por pedras espirituais é outra onda de experiência. Logo depois, Kai-kun me levou para o escritório e até alegou usar o poder de toda a escola para me cultivar e me dar prioridade a todos os recursos. A felicidade veio tão repentinamente que eu rapidamente agradeci. A escola Pans e Liu agora está uma bagunça. Os gênios da classe têm expressões extremamente complexas. Até a deusa Shen Oushu, a quem eu costumava bajular, está muito arrependida de me ver. Antes, eu só havia despertado talento de cura de nível F. Por isso, ela terminou comigo por causa de uma briga, mas eu estava com preguiça de prestar atenção nesses olhares e fui direto para o armazém de equipamentos da escola. O diretor Kai-kun também me ajudou muito, recuperando um monte de equipamentos valiosos por um preço alto e olhando para as 120 pedras espirituais obtidas no final. O sabor no meu coração é indescritível. Desta vez, devo ser capaz de romper o pico da primeira ordem antes do exame de admissão à faculdade. Neste momento, Liu Huyan também aprendeu sobre minha façanha de lutar contra 5 pessoas sozinha. Logo depois que terminei meu avanço, ela me levou a um shopping center, preparando-se para me recompensar com uma besta invocada de alto nível. O requisito é que ele deve correr rápido ou mesmo ter a capacidade de voar, mas depois de dar uma volta, me sinto muito normal. Mas quando vi um cão caçador de demônios feio, meus olhos brilharam instantaneamente: demônio do abismo da raça. Devorar monstros tem a chance de evoluir. Ao ver isso, perguntei imediatamente ao balconista: ela pode devorar os guerreiros esqueletos invocados pelos necromantes? A mulher musculosa ficou obviamente atordoada quando ouviu isso. Bestas caçadoras de demônios não evoluirão se devorarem mortos-vivos de baixo nível como guerreiros esqueletos. A menos que um grande número seja devorado, ou mortos-vivos avançados de 4 estrelas, mas necromantes que podem invocar mortos-vivos avançados. Eu não seria estúpido o suficiente para alimentar um cão caçador de demônios de nível inicial de 1 estrela com minhas invocações.
Liu Huyan, que estava parada ao lado, também franziu a testa ligeiramente e disse: Não é bom escolher uma besta invocada bonita e fofa? Por que você tem que escolher este cão caçador de demônios? Ao ouvir isso, apenas sorri levemente. Embora o cão caçador de demônios não evolua ao devorar uma pequena quantidade de esqueletos, se devorar alguns milhares ou mesmo dezenas de milhares, não acredito que ele não evoluirá. Afinal, eu não tenho muito mais nada, apenas guerreiros esqueletos. A visão de Liu Huyan é muito boa. Ela viu meu plano seguinte de relance e, em seguida, me puxou para pagar como uma irmã familiarizada. O pelo do cão caçador de demônios é vermelho escuro, tem 4 olhos tingidos de sangue e fumaça preta por todo o corpo. O enorme corpo pode atingir 2,5 metros. Fiquei no campo observando o cão caçador de demônios e seus 4 olhos vermelhos também estavam olhando ao mesmo tempo. Alguns dias se passaram em um piscar de olhos, mas desde que a competição com a segunda escola secundária terminou, nunca abriu espaço do sistema. Há uma taxa de um soldado esqueleto por segundo, são 86.400 soldados esqueletos por dia. Agora acumulei mais de 700 mil guerreiros esqueletos. Nesse momento, a cena do cemitério escuro era chocante. Os soldados esqueletos estavam lado a lado, todos amontoados. Eles pareciam uma pradaria de esqueletos cinza-branco sem fim, e o espaço do sistema também desbloqueou 3 novos personagens. Um cavaleiro esqueleto precisa de 80 mil soldados esqueletos. Um mago esqueleto precisa de 90 mil e uma Banshee da Morte precisa de 100 mil, quanto ao Cavaleiro da Morte de nível mais alto no momento. Então precisaria de 1 milhão de exércitos de esqueletos para trocar. As 700 e poucas dezenas de milhares de esqueletos na minha mão não pareciam muito, mesmo que 70 fossem sacrificados a mortos-vivos de nível superior. Então sacrifiquei mais 600 mil soldados esqueletos e troquei por 100 esqueletos de ataque e defesa e 70 magos esqueletos. 20 generais esqueletos, 20 carniçais, quanto aos mais de 100 mil restantes, deixei-os como bucha de canhão. Troquei por tantos monstros mortos-vivos que já é o suficiente para eu dominar a sala de exames. Neste momento, o diretor Kaikun estava em um discurso apaixonado na plataforma alta. Todos os candidatos entraram na sala de exames de admissão à faculdade com emoção. Esta também é a única oportunidade de mudar o destino de uma pessoa. Os 80 bilhões de candidatos em toda a sala de aula de Kai são agrupados aleatoriamente. Cada grupo é composto por 100 pessoas. No reino secreto, as pessoas do mesmo grupo podem cooperar para obter pontos. Claro, eles também podem atacar e saquear os espólios uns dos outros. Além disso, cada zumbi de nível primário morto ganha 1 ponto, e um zumbi de nível intermediário ganha 5 pontos. Zumbis de nível superior valem 10 pontos, Leão-Rei vale 20 pontos. O tempo é de 2 horas e meia. Os pontos após o fim são as notas. Os lendários graduados de Asa da Flor de Pan antes, alguns até alcançaram uma boa pontuação de 689. Então o diretor virou-se para mim: Shen Shengao, Zhongli, espere até entrar no reino secreto. Você deve ter cuidado. Porque outra escola secundária também deu à luz um gênio de nível S. Não deixe que ele saia para saquear seus pontos. Wenyan, fiquei em silêncio por um momento e então concordei apressadamente. Com a ordem de outro examinador, um raio de luz vermelho sangue do reino secreto caiu do céu e envolveu todos os candidatos. Em um instante, todos desapareceram no lugar. Em um piscar de olhos, apareci em um lugar. 7 ou 8 cidades em ruínas e dilapidadas. O céu vermelho sangue e os corvos eram perturbadores. As sombras fantasmagóricas distorcidas nas ruínas. Gritei continuamente e imediatamente liguei o modo de fazer tropas e coloquei 100 guerreiros esqueletos ao meu redor. Então coloquei meu equipamento e soltei o cão caçador de demônios, mas assim que o montei, um zumbi de aparência feia. De repente, saiu rastejando das ruínas de um prédio desabado e correu em minha direção. A velocidade dos zumbis neste reino secreto é absurdamente alta. E o olfato é muito sensível. Uma vez que sentem um ser vivo, eles lançam um ataque sem hesitação. Logo, os zumbis fluíram sem parar, todos saindo dos cantos escuros da cidade em ruínas, mas em menos de 4 vezes 2 minutos e meio. Eu já havia matado centenas de zumbis e a pontuação do exame de admissão à faculdade chegou a 107 pontos. E os gênios de outros níveis também estão fazendo seu melhor em várias cenas para matar alguns zumbis de baixo nível. Com o passar do tempo, juntamente com os soldados esqueletos que eu continuo convocando, posso limpar os zumbis nos quarteirões da cidade à vontade. Portanto, não demorou muito para que minha pontuação chegasse a 418.
Mas para evitar que outros alunos venham cheirando e ser quem, estou me preparando para atirar um tiro e mudar de lugar, mas o cão caçador de demônios sob minha virilha está olhando para o cadáver e não quer sair. Só então me lembrei que ele pode devorar criaturas mortas-vivas. No momento, esses cadáveres são uma boa nutrição para ele, embora algumas centenas de zumbis não façam muita diferença para ele. Mas até a menor mosca é carne, então tive que criar o cão caçador de demônios enquanto liderava o exército de esqueletos para varrer as ruas. Logo depois, minha pontuação chegou a 531. Todos dizem que o Galcal é difícil, mas acho que a dificuldade deste Galcal é bem normal. No entanto, naquele momento, um carniçal seguindo atrás de mim de repente ficou muito alerta. A boca ainda estava freneticamente mordendo em uma direção. Não preciso pensar para saber que um assassino profissional me marcou, afinal, pessoas como eu que são como uma mãe. Profundamente amado pelos jogadores trapaceiros do Rei Langin, afinal, a velocidade de um carniçal no auge não é lenta, e depois de alcançar o assassino, ele o ataca com uma garra para revelá-lo. Aquele era um assassino masculino vestindo uma armadura de escamas de cobra verde escura e carregando uma adaga envenenada, com uma máscara vermelha no rosto. O valor de pontuação flutuando acima de sua cabeça também era de 374. Vendo o assassino, ele ordenou diretamente aos carniçais na frente, bem como aos magos esqueletos e arqueiros ao redor, para continuarem atacando. Mas eu nunca esperava que naquele momento, outra flecha preta escura de repente atirasse por trás, e o som de perfuração do vento com poder espiritual quase me atingiu. Será que ainda há inimigos? Vendo a flecha, sem dizer uma palavra, coloquei imediatamente o conjunto de armadura de placas que havia comprado antes. E usei a nova habilidade de defesa, armadura de ossos. Assim que virei a cabeça para procurar a posição daquele arqueiro, vi com o canto do olho outra flecha atirando em seu peito. Desta vez eu não me esquivei nem me escondi, e deixei a flecha bater na armadura de placas no meu peito, e no segundo seguinte um som metálico nítido soou. E neste momento eu também vi claramente a posição do arqueiro profissional. Ele estava escondido no telhado de um pequeno prédio de 3 andares no lado interno da frente. O arqueiro profissional planejava me matar usando a vantagem de longo alcance. Mas então eles ficaram chocados ao enfrentar uma enxurrada de feitiços de bola de fogo. Os dois nunca esperavam que o invocador frágil na frente deles pudesse realmente invocar inúmeros arqueiros e magos esqueletos. Logo os dois receberam suas refeições porque eram superados em número, e finalmente foram deduzidos metade de seus pontos e teletransportados. Neste momento, minha pontuação chegou a 779. Já ultrapassou em muito a pontuação dos veteranos anteriores. Neste momento, os professores esperando do lado de fora do reino secreto estão olhando nervosamente para a tela grande. Quando viu minha pontuação atingir 779 pontos, o diretor Kaikun ficou tão animado que todo o seu corpo estava tremendo. O professor HU ao lado rapidamente apoiou o diretor. Diretor, vou te levar para a enfermaria. Não vou a lugar nenhum. Isso é 779 pontos. Desde que nosso Panzilhu entrou em vigor, qual aluno teve essa habilidade? Espero que você mantenha a pontuação. É melhor não encontrar outros gênios de nível S. O professor HU, que estava olhando para a cortina de luz, gritou animadamente, diretor, olhe rápido. Zhongli matou 3 candidatos novamente, e seu arqui-inimigo, o diretor Jiboda, não é nada arrogante. O gênio nível S da nossa família, Ling Vulvan, também não é ruim, apenas mais de 1.600 pontos. Eu me pergunto se a pontuação final pode quebrar 2.000. Kaikun e o professor H ouviram as palavras e simultaneamente respiraram fundo, e a alegria e o orgulho em seus corações. De repente desapareceu sem deixar vestígios. O que significa que as pessoas são mais irritantes do que as pessoas. Neste momento, dentro do reino secreto, eu matei outro candidato que queria atacar furtivamente. A outra parte era um gordinho rechonchudo, um lutador de meio período. Mas ele era como um bárbaro sem cérebro. Vendo que havia tantas bestas invocadas mortas-vivas ao meu redor, ele ainda ousou correr para a frente. No final, ele foi cortado em 7 ou 8 pedaços pelos guerreiros esqueletos, e a névoa de sangue vermelha foi então dividida em 2 metades, uma metade pertencia ao meu saque. A outra metade o teletransportou desajeitadamente, seguido por uma cortina de luz que apareceu silenciosamente no céu sangrento do reino secreto. O conteúdo exibido acima era surpreendentemente a pontuação de cada candidato. A primeira colocada, Limu Van, tinha 1.697 pontos. O segundo colocado, Zhongli, 987 pontos. O terceiro colocado, Kai Xin,
528 pontos. O quarto colocado, Jishu Kai, 439 pontos. Entre eles, 11 pessoas foram eliminadas por serem infectadas acidentalmente por zumbis, além de exibir as pontuações do exame, a cortina de luz sangrenta. Também exibia proativamente a localização de cada candidato a cada 2 minutos e meio. Isso significava que os alunos com pontuações altas seriam atacados em grupo. No entanto, eu tenho um exército de centenas de milhares de esqueletos. Não tenho medo nenhum, mas agora eu quero ver o primeiro colocado, que tem mais de 700 pontos a mais que eu. Que tipo de pessoa é ele? Então, em seguida, comecei a me aproximar de sua localização. Do outro lado, nas ruínas dilapidadas, entre elas, uma jovem e um monstro crescente. Ela usava um véu vagamente transparente, uma minissaia curta azul clara com seu temperamento nobre. Ela piscou os olhos e perguntou a todos, a propósito, quem se lembra de quem é o segundo colocado? Aquele com mais de 900 pontos. Ouvindo isso, Kaizin, o terceiro colocado, disse em voz baixa, ele se chama Zhongli, 987 pontos, da família Kaishu. Ele é um necromante gênio que surgiu repentinamente recentemente, mas uma existência que pode ser chamada de gênio. Ponto definitivamente evitará ao máximo o cerco de outros. Além disso, o rei zumbi será atualizado em breve. Para buscar estabilidade, outros. Ponto não planejam me causar problemas. Então, vocês vão caçar o rei zumbi. Eu vou deixar o grupo para encontrar aquele segundo colocado. A voz preguiçosa e fria de Limu avançou nos ouvidos de todos, mas antes que os outros membros da equipe pudessem falar. A besta crescente ao lado de Limu de repente ergueu a cabeça e olhou para frente, emitindo um rugido baixo de aviso. Ao ver isso, os outros pareceram desdenhosos. Quem é tão destemido que ousa invadir nossa base da Academia Kuno? Kaizin, o terceiro colocado, também estava confuso. Não importa quem seja, contanto que possamos matá-lo. Mas à medida que o estranho adolescente se aproximava, todos gradualmente viram a glória da espada gigante e a pontuação sangrenta em sua cabeça, 987. Vendo isso, Kaizin ficou repentinamente aterrorizado e surpreso. É Zhongli, esse garoto. Nós ainda não íamos procurá-lo. Ele realmente se atreve a vir para cá para morrer por conta própria. Neste momento, um olhar divertido também apareceu no rosto requintado e bonito de Limuvan. Interessante. Neste momento, os bastidores também são muito emocionantes. Meu irmão está em perigo na tela grande. A melhor amiga de Liu Huyan perguntou perplexa. Este cara obviamente tem uma grande vantagem. Não seria melhor encontrar um lugar para se esconder e esperar o fim do exame? Por que ele vai desafiar o gênio de nível S Limuvan? Ele não disse o resto, afinal, eu posso ser o futuro dele. Deixe o garoto namorado em paz por enquanto e guarde suas palavras. Quanto a Liu Huyan, ela também não sabe o que eu quero fazer. Ele só consegue morder o lábio inferior, parecendo nervoso e ansioso. Enquanto isso, do outro lado. Quando o diretor viu que eu estava indo sozinho desafiar Limuvan, seus olhos escureceram e ele quase desmaiou. Professor Hagao, diga-me, o que eu fiz de errado? Por que Zhongli está usando esses meios para explodir? Isso não está destruindo seu próprio futuro? E Jiboda ficou de lado sem dizer nada, mas estava secretamente feliz, só podia cruzar os braços e assistir ao show. A cena volta para dentro do reino secreto, os belos olhos de Limuvan estão fixos, como se estivessem olhando para uma presa, cheios de excitação. E o doente Kaishin zombou. Zhongli, o que você veio fazer? Você está planejando nos dar pontos para a Academia Kuno? Só quero desafiar um gênio de nível S. Estou dizendo a verdade para todos, mas muitas pessoas riram depois de ouvir isso. O segundo lugar é um idiota, a diferença de força entre os dois lados é tão grande, e há tantas pessoas guardando aqui. Mesmo o Rei Celestial teria que desviar o caminho, além de competir por parentesco, muitos são gananciosos por pontos. Eles lutam para ser os primeiros, ansiosos para pisar na minha cabeça para subir na vida, só Kaishin ainda mantém a calma relativa. Afinal, ela já sabia que eu havia vencido 5 há alguns dias. Depois que Limuvan se levantou, ela se espreguiçou. Expondo uma pele branca e delicada, ela deu alguns passos para frente e disse sorrindo, você se chama Zhongli, certo? Pelo menos em um mês, não vou esquecer seu nome, afinal, tenho muitos perdedores sob meu comando. Pessoas que podem me fazer lembrar seus nomes já são incríveis, mas depois que ela terminou de falar, eu a interrompi de repente. Espere, por quê? Você não vai voltar atrás? Ao ouvir isso, eu balancei a cabeça lentamente.
Eu não vou voltar atrás, muito menos fugir. Ao ouvir isso, Limu Van hesitou. O que você quer dizer? Vocês todos venham juntos. Eu quero lutar contra vocês 12 no local. Limu Van, a primeira colocada, não ficou zangada, mas sorriu. Você provavelmente não tem a capacidade de tirar metade dos meus 1.697 pontos. E você, que está sempre fugindo, não está qualificado para negociar comigo. Fale. O sorriso no rosto de Limu Van desapareceu de repente, substituído por uma intenção assassina afiada. Como uma profissão de combate corpo a corpo, ela agiu decisivamente no segundo seguinte e chegou instantaneamente na minha frente em alguns flashes. Vendo isso, apressei-me em deixar o cão de caça-demônios sob mim recuar, abri distância e convoquei apressadamente o exército de esqueletos. Diferente do habitual, desta vez eu convoquei mais de 200 soldados esqueletos, uma dúzia de arqueiros e magos esqueletos de uma só vez. 3 generais esqueletos e 3 carniçais, a quantidade é 2,5 vezes maior que antes. O exército de esqueletos escuro no campo instantaneamente. Engoliu Limu Van. Caixin, que não estava longe, mostrou uma expressão de descrença ao ver essa cena. E os companheiros de equipe ao lado ficaram todos atonitos, e não havia mais a arrogância de antes, apenas porque minha força mental podia invocar tantos esqueletos. Temo que agora já tenha ultrapassado o pico do primeiro nível e alcançado o nível de um profissional de nível 2. Mesmo um gênio de nível S encontraria esse tipo de tática de maré humana. A menos que seja uma classe de assassino que restringe necromantes, caso contrário, uma pessoa definitivamente morrerá. Como a primeira da classe, a gênia de nível S, Limu Van. Embora sua força também seja muito boa, ele foi cercado por esqueletos densos desde o início. Os magos lançaram balas mágicas pretas. Os arqueiros dispararam flechas extremamente penetrantes. Diante desse tipo de ataque de alta intensidade, a maioria das pessoas só conseguiria aguentar por 2 minutos e meio. Mas um escudo azul claro apareceu ao seu redor, e sua função realmente neutralizou essa onda de dano aterrorizante. Ao mesmo tempo, também notei sua mudança. Uma defesa tão poderosa geralmente tem um limite de tempo. Quando o tempo acabar, será seu dia da morte. Devo dizer que as habilidades de luta de Limu Van são excelentes. Mesmo que esteja preso em um cerco pesado, ele ainda pode cortar cabeças em uma área do tamanho da palma da mão e evitar constantemente os ataques rígidos dos guerreiros esqueletos. Ao mesmo tempo, um único soco destruiu um guerreiro esqueleto. Se este punho pequeno aparentemente macio e delicado atingisse meu corpo, não seriam 2 dias e meio de esqueletos? Portanto, por segurança, só posso tirar silenciosamente a armadura de placas do meu reino de armazenamento. Este equipamento me deu uma sensação de segurança como um suporte de vidro, mas meu corcel, o cão demônio ardente, está sofrendo. Como a armadura de placas é muito pesada. Isso fez com que suas 4 pernas tremessem. Com um aperto de dentes, ele queria ordenar que todos atacassem juntos. Mas o sujeito ao lado, Kai Venian, estava um pouco envergonhado. A aluna Limu Van sempre não gostou que outros interferissem em suas lutas, e tantos de nós lutando contra um. Não é um pouco sem moral? Venian Caixin olhou para ele ferozmente. A aluna Limu Van provavelmente será morta por Zhongli. Embora o necromante não seja uma profissão poderosa, ele pode restringir a maioria das profissões de combate corpo a corpo. Se Limu Van não conseguir sair do cerco, então ele só pode esperar obedientemente que seu poder espiritual se esgote e morra. Naquela época, este sujeito definitivamente atacará nós. Com essa força, ele pode expulsar todos nós. Para proteger seus pontos, outros Venian não se importaram com moral ou imoralidade, e lançaram poder espiritual um após o outro, preparando-se para agir. Neste momento, Caixin também tirou um cajado de metal ornamentado e invocou todos os mortos-vivos em seu próprio espaço. Essas criaturas aterrorizantes são diferentes dos mortos-vivos esqueléticos comuns. Uma pitada de nuvens azuis únicas apareceu ao seu redor. Uma das garotas magras que pesava 800 quilos. Também lançou uma misteriosa matriz de elementos de fogo. Então, um gigante de fogo de 2,5 metros de altura rastejou lentamente para fora do fundo da matriz. As poucas pessoas em campo obviamente eram bem treinadas, e suas habilidades de combate e coordenação eram quase perfeitas. Ao mesmo tempo em que o vice-capitão Caixin lançava um ataque. 2 assassinos de nível intermediário de primeiro nível também usaram furtividade e rapidamente passaram pelo exército esqueleto em direção a mim. Não importa quantos esqueletos a frágil Milady invoque. Também não pode mudar o fato de que o corpo do invocador é frágil.
Os assassinos só precisam ficar invisíveis e me matar com um golpe, então até mesmo a invocação mais poderosa desmoronará em um instante. Embora a velocidade de movimento dos dois assassinos fosse muito rápida, era uma pena que eles não tivessem se aproximado de mim a 25 metros quando foram descobertos instantaneamente por carniçais com olfato aguçado. E diante de 3 carniçais de pico de primeiro nível, os 2 assassinos que não conseguiram reagir foram mortos instantaneamente. Então os valores acima da minha cabeça mudaram. Os pontos dispararam para 1265. Ao mesmo tempo, os gritos dos 2 assustaram Kai Shin. Droga! Como eu pude esquecer? Esse cara ainda tem cartas na manga. Quem sabe quão aterrorizante deve ser sua força mental. Mas assim que eu acabar com Limuvan, eu saio. Juntamente com os 80 mortos-vivos em minhas mãos, eles talvez possam reverter a situação. Mas a cena seguinte deixou todos perplexos. Na verdade, depois que cerquei Limuvan com um grupo de esqueletos, no segundo seguinte, o cão de caça demoníaco correu em direção à multidão, e não havia nenhuma invocação seguindo atrás dele. Mas na equipe de Kai Shin, além dela e do lançador de elementos, ainda havia os 2 assassinos que acabaram de morrer. Os 7 restantes eram todas profissões de combate após a defesa com pasta de sangue, e um necromante sem poder para amarrar uma galinha. Uma vez preso no cerco de 7 profissões de combate, parecia que ele seria despedaçado em 8 pedaços. Ela está ganhando, está ganhando. Kai Shin esfregou as mãos nervosamente. Então ela imediatamente gritou para seus companheiros: depressa, matem-na. Não deixem ela escapar. Mas eu não estava com medo dos inimigos que se aproximavam. Em vez disso, revelei um leve sorriso. O cérebro de Kai Shin, que estava do outro lado, explodiu. Só então ela percebeu que tudo isso era de propósito. Então ela gritou com um rosto sombrio: ruim, crianças, corram. Existe uma emboscada. Mas meus companheiros não levaram o lembrete de Kai Shin a sério. Agora, sozinho, eu sou simplesmente invencível. Kai Shin deve estar dizendo isso para ganhar experiência. Um dos cavaleiros de armadura pesada montando um javali de dentes de sangue, confiando na velocidade de sua montaria, foi o primeiro a correr para a frente. Garoto, sua cabeça é minha. No segundo seguinte, ela gritou triunfantemente e então exibiu sua habilidade famosa. Golpe de concussão. Assim que as palavras foram ditas, o martelo de ferro negro foi repentinamente envolvido por um grupo de luz amarela escura. Continha um poder incomparável e aterrorizante. Então ela acenou com a mão e o enorme martelo de ferro bateu diretamente em mim. No entanto, a arma do cavaleiro de armadura pesada não atingiu o alvo, mas quebrou um guerreiro esqueleto. Ela, montada no javali, ficou visivelmente atordoada. Quando ela voltou a si, já estava cercada por esqueletos. Até mesmo seus companheiros de equipe estavam como ela, e eles caíram no cerco do exército de esqueletos negros. Droga! Como você ainda pode controlar tantos esqueletos? Os olhos do cavaleiro de armadura pesada tremeram e ele gritou em voz rouca. Mas eu não prestei atenção em ninguém. Em vez disso, invoquei 5 magos esqueletos, 5 arqueiros esqueletos e 3 generais esqueletos. Finalmente, coloquei 5 fantasmas poderosos na frente. Em menos de 2 segundos e meio, os 7 cavaleiros restantes foram mortos após serem ativados. Como o Kai Shin e o lançador de elementos estavam longe. Só então eles escaparam do desastre e fugiram em estado de pânico. Neste momento, ela estava cavalgando um antigo cavalo morto-vivo loucamente. A garota de 800 de libras e pequena teve mais sorte. Montando um veado élfico, ela desapareceu em um instante. Neste momento, minha pontuação disparou e chegou a 2000 pontos, e apenas Limuvan restou na arena. Ela está lutando amargamente na legião neste momento. No entanto, diante do cerco do exército de esqueletos negros, sua força física parece ser infinita. Cada golpe pode esmagar completamente um guerreiro esqueleto. Depois de meia hora, o reino secreto do Exame Nacional de Admissão à Universidade será fechado, mas ela não mostrou nenhum traço de exaustão. Parece que ela pode continuar lutando com este exército de esqueletos. Justamente quando eu estava pensando em como me livrar desse escudo azul, Limuvan riu enquanto lutava. Vei, Zhongli. Acho que nunca vou te esquecer. Antes, as pessoas realmente te desprezavam. Ao ouvir isso, ainda não prestei atenção nela. Com essa amplitude, ela ficou um pouco zangada. Você está me subestimando? Por que você não me dá atenção? Depois de dizer isso, ela ficou completamente irritada. Você é a primeira pessoa que me deixou tão envergonhada. Em seguida, usarei pela primeira vez meu método secreto ancestral.
No entanto, antes que eu pudesse perguntar, no segundo seguinte, uma luz deslumbrante floresceu repentinamente no corpo de Limuvan. Finalmente, uma onda de choque explosiva se formou com ela no centro, quebrando todos os 300 esqueletos ao redor, incluindo os cavaleiros esqueléticos defendidos pelo sorvete. Nesse momento, as pessoas de fora do campo viram a situação se inverter repentinamente e começaram a discutir como se tivessem explodido. Ainda precisa ser um gênio de primeira linha. Receio que o golpe de agora seja um profissional de segundo nível. Estima-se que não durará nem 2 segundos e meio antes de receber uma marmita. Não, irmãozinho, anime-se. Olhei para o exército de esqueletos transformado em cinzas, exausto. Neste momento, senti meu coração sangrando. Você deve saber que um velho fantasma reverencia a força e é caro. No entanto, um método secreto tão poderoso também afetou a garota. Vi que todo o seu corpo também ficou em farrapos e meus sapatos de feijão favoritos tinham um buraco enorme. Deixando apenas um par de pés de jade como obras de arte, ela bateu os pés enquanto murmurava: "Eu definitivamente não vou te deixar escapar, seu cara mau. Vou me vingar dos meus sapatos." Depois de dizer isso, ela ficou na minha frente com um olhar presunçoso. "Você acha que o irmãozinho vai fugir?" Eu, com a lâmina de caçador de demônios na altura dos ombros, estava olhando para ela de cima. "Por que eu deveria fugir, baby?" Nesse momento, Limuvan ergueu os braços de forma arrogante. "Você não acha que depois que eu uso o método secreto, todo o meu poder se esgota, certo? Deixe-me dizer a verdade. Minha força espiritual ainda é muito abundante. Você é tão fácil. Então, por que você ainda não está agindo?" Ao ouvir isso, Limuvan ficou ainda mais zangada. "É tudo culpa sua por ter destruído meus sapatos favoritos." Ao ver isso, baixei a cabeça e percebi. Eu manipulo os pés de Jade. Vendo minha expressão exagerada, o canto de sua boca de repente se curvou em um sorriso astuto. Seus olhos também brilharam com uma luz travessa ao mesmo tempo. "Contanto que você esteja disposto a ser meu parceiro de sparring no futuro e esteja sempre disponível quando eu chamar. Então, eu prometo não te matar e vou deixar você ir agora." Ao ouvir isso, eu diretamente sem hesitar. "Não é impossível para mim concordar com você. Mas o que é aquela camada de escudo azul em seu corpo?" Limuvan respondeu um pouco timidamente enquanto olhava para mim. "É meu talento especial. Ele pode absorver qualquer dano e liberá-lo através de um método secreto. No entanto, após o uso, o talento não poderá ser usado por um período de tempo." Quem diria que assim que as palavras caíssem, eu mudei diretamente meu tom usual e disse lentamente, em outras palavras, "Você não pode usar seu talento agora." Limuvan ficou sem palavras ao ouvir isso. "Você não pode me vencer agora sem invocações." Quem diria que ela não tinha terminado de falar? De repente, outro grupo de exércitos de esqueletos negros apareceu no campo. "É uma pena que minhas invocações..." Está longe de ser apenas isso. Como isso é possível? Os belos olhos de Limuvan se arregalaram instantaneamente. Com uma expressão de descrença no rosto, ele, que mais uma vez subestimou o inimigo, foi cercado pelo exército de esqueletos. "Que droga!" Limuvan mordeu seus lábios rosados, seus olhos queimando com uma chama de raiva. E neste momento no campo, alguns arqueiros esqueletos apareceram, suas posições sendo restringidas pelos guerreiros esqueletos. Ele rapidamente caiu para baixo e, finalmente, sob a bênção do meu livro de habilidades de intensificação de dano. 2 minutos depois, ele não aguentou mais e adormeceu. Finalmente, da próxima vez, eu definitivamente voltarei. Então, sob esta enorme sobreposição de valores, a pontuação do Galcal finalmente chegou a 2.942 pontos. Este é um resultado bastante terrível, não apenas atualizando a pontuação mais alta na história do Galcal na província de Kaishu, mas também me tornou uma existência com uma liderança esmagadora. No entanto, desta vez também me fez perceber minha própria fragilidade. Parece que terei que encontrar uma maneira de melhorar a capacidade de sobrevivência no futuro. O tempo passou segundo a segundo. Após o término do exame, fui levado por uma explosão de luz sangrenta. No segundo seguinte, voltei ao pátio de recreio desolado. O diretor Golial já estava esperando novamente. Neste momento, ele quase se ajoelhou para mim de emoção. "Finalmente! Você! Eu." O diretor gaguejou animadamente por um longo tempo, mas não conseguiu dizer uma frase completa. Afinal, esta é a pontuação de 2.942, o primeiro colocado da província de Kaishu. Desta vez, não vai demorar 2 dias e meio. Definitivamente não consigo dormir. Além disso,
Recebi um total de 2.000 joias de alma, além de um conjunto de formações pessoalmente refinado pelo diretor, depois de voltar para casa. A irmã Ruia imediatamente me abraçou forte. Finalmente, você é tão incrível. A irmã está orgulhosa de você. Em outro lugar, em um hotel de luxo, todo o corpo de Li Muvan amoleceu. Deitada sem jeito na cama macia, um par de pés de jade impecáveis. Com os dedos para cima, ela folheou documentos de inteligência comuns repetidamente, que estavam cheios de informações detalhadas sobre minhas informações desde a infância até a idade adulta. Quando ela soube que eu tinha sido um lame dog por 2 anos e meio, ela riu enquanto mal conseguia esconder sua excitação. Quanto mais fofo você é, mais eu quero destruir. Finalmente, eu vou derrotá-lo mais cedo ou mais tarde e fazer você se render completamente a mim. No dia seguinte, na cerimônia de premiação, recebi um total de 10 livros de magia, mas apenas 3 deles foram úteis para mim. Um livro de magia pode invocar o Rei Assassino Ling. Depois de usá-lo, um lembrete do trapaceiro soou em meus ouvidos. Lista de troca para desbloquear o assassino espiritual rei. Atualmente, são necessários 40.000 guerreiros esqueleto para trocar por um com habilidade de invisibilidade. Assassino espiritual rei. O assassino espiritual rei é um monstro de nível 2 iniciante, com um corpo ressecado, coberto de ataduras cinza escuras, olhos vermelho estrela e uma adaga afiada na mão, fazendo parecer muito perigoso. Ao mesmo tempo, o espaço do sistema também desbloqueou alguns novos personagens. Atualmente, são necessários 10.000 guerreiros esqueleto para trocar por um esqueleto de dardos venenosos. Atualmente, são necessários 100.000 guerreiros esqueleto para trocar por um esqueleto de flechas de gelo. Ambos os esqueletos estão no pico do nível 1. Depois, examinei os 2 livros de magia restantes. Um deles pode dar ao exército resistência a toxinas, imune a monstros e profissionais que são bons em usar veneno. O último é ter a habilidade domínio esquelético, que pode melhorar a força geral do exército esquelético. Depois de fazer tudo isso, o que se seguiu foi a conferência de admissão. Neste momento, as principais universidades viram minha chegada e começaram a ferver, querendo me recrutar. O primeiro a falar foi o vice-diretor do escritório de admissão da Universidade Tianjin, oferecendo benefícios e tratamentos muito generosos, e até mesmo permissão para entrar e sair do campus à vontade. E as universidades de Kyoto e Modu também não ficaram para trás e entregaram apressadamente as listas, contendo muitos recursos raros e avançados de pedras espirituais, e até mesmo o fortalecimento da linhagem, aumentando o sangue de orcs e elfos. No entanto, a Universidade Tianjin falou novamente: este é um livro de habilidades de nível mestre. Talento de conexão vital, também conhecido como a habilidade divina de proteção de vida do sistema de invocação, contanto que você concorde em vir para nossa Universidade Tianjin. Eu vou te dar este livro de habilidades. Ao ouvir isso, meus olhos brilharam e eu gritei em voz alta: Dang, Senhor, é verdade? A razão pela qual essa habilidade é tão desafiadora é que ela pode dividir o dano uniformemente, contanto que meus mortos-vivos esqueléticos não estejam todos mortos, então eu, no verdadeiro sentido, terei um corpo imortal. Parece que a Academia Tianjin está realmente empenhada em me recrutar. Isso realmente custou muito. Para testar essa propriedade desafiadora, depois de voltar para casa, eu imediatamente me preparei com 1000 Ruian. Ao mesmo tempo, invoquei dezenas de soldados esqueléticos. E a profissão de Liu Ruian é espadachim. Um único golpe casual pode até matar profissionais de nível 2. O dano foi distribuído uniformemente entre os outros esqueletos. Esse nível é, para mim. Na verdade, ele virou um idiota. Essa habilidade é realmente incrível. Não consigo esconder a alegria no meu rosto. Se fosse um ferimento fatal, então, espalhado por 1 milhão de esqueletos, então, seria como uma picada de mosquito. E Liu Ruian mordeu a cabeça e disse: você está delirando. Mesmo um necromante de nível sagrado não poderia invocar mais de 10 milhões de guerreiros esqueléticos. Ao ouvir isso, apenas sorri e ignorei. Depois, peguei tudo. Depois de embalar, fui para a Universidade Tianjin para me matricular. E como completei um recorde de vitória de 1v12, então, meus colegas de quarto arrogantes, ela não é apenas a garota dos 1000 novos alunos. As notas do Gaokao também atingiram 3.129 pontos, quase 200 pontos a mais do que eu. No entanto, logo depois que todos os novos alunos se juntaram à escola, houve um teste de boas-vindas no campus.
Todos os candidatos entrarão no reino secreto para obter pontos. Entre os candidatos, eles também podem atacar e saquear uns aos outros. O número de créditos depende da grande vila de alojamento e alimentação dos novos alunos. Ou 4 pessoas espremidas em um pequeno dormitório. E mais importante, isso afeta a seleção de discípulos pelos mentores. Antes do início do teste, cada candidato representante deve fazer um discurso no palco, e eu sou o último. Para facilitar a coleta de pontos de outras pessoas na cópia, liberei diretamente as palavras mais arrogantes da história. Jin Delian, Liam Mulvan e Jian Xiu arregalaram os olhos. Depois de entrar na cópia, você pode me desafiar à vontade, ou mesmo todos juntos. Não há problema em formar um grupo, mas devo dizer com antecedência que não estou mirando em ninguém presente. Estou dizendo que todos vocês presentes são lixo. Assim que essas palavras foram ditas, os alunos explodiram. É realmente a mãe arrogante dando a arrogância, abrindo a porta e sendo arrogante até em casa. Depois disso, assim que os novos alunos entraram no reino secreto, eles correram para encontrar meu paradeiro. Finalmente, neste momento, assim que terminei de falar, fui cercado por um exército denso de esqueletos. Todos são guerreiros esqueléticos de baixo nível de nível 1. Do que há para ter medo? Posso matar um pedaço com facilidade. No entanto, o mago do raio ao lado foi interrompido por dezenas de antes mesmo de terminar de falar. A bola de fogo escuro explodiu em pedaços. No segundo seguinte, na tela de luz, meu nome apareceu de repente. Zhongli, 1 ponto. Parece que este ponto é bastante fácil de obter. Então eu continuei. Apenas magos esqueletos. Eliminaram outros. Ao mesmo tempo, mais calouros. Descobriram minhas coordenadas. Um por um, cheios de raiva, correram em minha direção. Se for apenas para desabafar, obviamente não vale a pena. Encontre uma maneira de ganhar mais pontos. Isso é ortodoxo. Mas mesmo assim, dentro do reino secreto esparso, o número de calouros participando do cerco já chegou a mais de 20, e então há mais pessoas, indo em direção às minhas coordenadas. Assim que se encontraram, formaram uma guerra tosca, querendo usar isso para lutar contra meu exército de esqueletos, mas estes são todos de primeiro nível. Xiao Calami no auge, obviamente não é suficiente para mim. Ao mesmo tempo, meus pontos também estão crescendo constantemente. Calouros. Vendo o grande número de esqueletos, eles imediatamente ficaram um pouco. Não deixe aqueles malditos guerreiros esqueletos se aproximarem. Magos e arqueiros de longo alcance, disparem e matem aquele garoto Zhongli. Esperando o quê? O outro lado de mim parecia hesitante e até conseguia suprimir firmemente. Todos do lado oposto. Neste momento, o número de pessoas de apoio inimigas está aumentando rapidamente. Guerreiros esqueletos também estão sendo consumidos a uma velocidade muito alarmante. No entanto, não importa quantos sejam perdidos. Eu sempre posso reabastecer na primeira vez e manter seu número em cerca de 300. O número de pessoas que vieram para o cerco logo ultrapassou 100, e esses calouros são todos a elite da elite. Guerreiros esqueletos de baixo nível de nível 1 aos olhos deles. O que está acontecendo com esses esqueletos? Não tem fim? Ainda tenho que matar. Zhongli, o invocador, antes de falar, você está falando claramente. Agora Zhongli está sendo protegido por sua invocação. Protetor, pessoas comuns não conseguem se aproximar. Se você for capaz, avance e dê um tapa nele. Com certeza, uma equipe formada temporariamente não é confiável. Algumas pessoas por causa de algumas palavras começaram a discutir. Vendo que o outro lado estava com raiva, é claro que não perderia a oportunidade. Essa boa oportunidade, então imediatamente comandou o exército de esqueletos. Lançou um ataque mais feroz contra o inimigo. Neste momento, no campo, há mais de 300 guerreiros esqueleto e 10 generais esqueleto de pico de primeiro nível. O poder de sua combinação não pode ser subestimado. Magos esqueleto e arqueiros esqueleto são responsáveis por atacar em grupo na retaguarda. Em um piscar de olhos, tirou a vida de um cavaleiro de escudo gigante. Neste momento, os calouros que avançaram para cercar e atacar, finalmente reagiu e parou de lutar internamente, mas se concentrou em lidar com isso em conjunto. Um deles com o menino de óculos de aro preto é indispensável. Ele deve ser uma profissão semelhante a um estrategista, muito bom em estratégia e em apoiar a equipe. Sob a liderança de suas habilidades especiais, essa gangue de ralé rapidamente se uniu. Habilidades caóticas também começaram a cooperar entre si para atacar e defender.
por um tempo, adicionou muita pressão para mim. O número de pessoas do outro lado na área secreta aumentou muito. De uma centena e algumas dezenas se tornou mais de 200, e o número ainda está aumentando gradualmente, deve me matar em segundos e então rapidamente. Ao mesmo tempo, também sinto a pressão aumentar. O exército de esqueletos também caiu gradualmente em desvantagem e não pode mais atacar ativamente. Só pode montar uma formação defensiva para defender brevemente. Bulian, você é incrível. Sim, com você, Zhongli. Não consegue mais ser arrogante. Este homem de óculos chamado Zhuge Bulian, enfrentando o cerco das pessoas ao seu redor. Não pude deixar de empurrar meus óculos. Embora pareça sério na superfície, ele está sorrindo para valer em seu coração. Então ele disse com mais confiança, temos tantas pessoas, Zhongli está fadado a perder. Além da minha combinação de habilidades de estratégia, vocês definitivamente podem desabafar sua raiva. Ao mesmo tempo, ele também tirou um leque de penas. Acenou algumas vezes na direção de seus companheiros de equipe e liberou 3 habilidades de bônus de equipe separadamente. O vento previsto do estrategista pode aumentar a velocidade de movimento dos companheiros de equipe, o espírito maligno do estrategista pode aumentar a defesa e o sangue vital do estrategista pode aumentar a vitalidade e velocidade de cura. Com a bênção desses 3 BUFFS, os calouros que me cercaram. Eles estavam tão animados quanto se tivessem tomado anfetaminas. Haha, Zhongli, eu te aconselho a se render, não faça lutas inúteis. Zhuge Bulian balançou levemente o leque, com uma expressão relaxada e complacente. Vendo isso, não pude deixar de zombar. Só com vocês poucos, também querem me fazer ceder? Então eu convoquei novamente. Mais de 400 guerreiros esqueleto, 30 magos esqueleto, 30 arqueiros esqueleto, 10 esqueletos de lança venenosa, 10 esqueletos de arqueiro, 20 necrófagos. 10 generais esqueléticos se fundiram com o exército esquelético sobrevivente na arena, formando um vasto exército de mortos-vivos. Eles atacaram os inimigos com frieza e insanidade, e os novatos despreparados foram imediatamente massacrados e derrotados. Como isso é possível? Ele é realmente um necromante de nível 1? É preciso saber que o invocador de pico de nível 1 geralmente só pode invocar 300 criaturas mortas-vivas. Vamos recuar, esse cara é muito poderoso. Continuar lutando não tem sentido algum. Ao ver isso, os outros calouros começaram a recuar, e Zhuge Bulian estava muito irritado neste momento. Ele queria organizar os calouros para lançar um novo ataque, mas muitas pessoas na arena já estavam desertando, e ele sabia que continuar assim o ofenderia completamente. Era completamente ingrato, então ele imediatamente se virou e fugiu, mas não tinha saído nem 2,5 passos de distância quando foi restringido por uma flecha envenenada. No final, ele morreu miseravelmente sob o ataque cerrado de artilharia, nas mãos do exército de mortos-vivos. No entanto, a morte de Zhuge Bulian não causou muito alvoroço. Os calouros que participaram do cerco estavam preocupados apenas em fugir em todas as direções. Quanto aos instrutores e líderes escolares de vários departamentos, sua atenção estava totalmente focada em mim, que estava mostrando meu poder. As outras pessoas também discutiram muito. O potencial dos mutantes é simplesmente aterrorizante. É uma pena que Jian Xiu esteja nesta turma de calouros. Mesmo que Zhongli seja forte, ele não será páreo para Jian Xiu. O rei dos novatos desta turma deve ser Jian Xiu. Assim que terminei de limpar os outros peixes pequenos, vi que uma figura familiar apareceu não muito longe. Neste momento, Jian Xiu estava caminhando com passos elegantes e leves, como um belo cisne branco, caminhando lentamente para este lado. Um mundo particular pertencente apenas a mim e a ele na arena. Pode ser doce, pode ser cruel, pode ser uma luta mútua. Jian Xiu me viu. Depois, um sorriso apareceu no canto de seus lábios, e então ela olhou para cima com interesse. Minha classificação atual é a primeira, naturalmente. Altos 143 pontos. Em segundo lugar está Lin Muvan com 120 pontos. Em terceiro lugar está ela com 119 pontos. 143 pontos, você é incrível. Jian Xiu parece elogiar. Mas na verdade seu tom estava cheio de sarcasmo, e eu a observei friamente, sem dizer nada. Neste momento, Jian Xiu continuou lentamente, eu tive muitas oportunidades de te matar agora, mas não escolhi atacar. Você sabe por quê?